A psicologia transpessoal entende que o ego é uma fase do desenvolvimento. Não é o fim da jornada psicológica. Após um ego relativamente saudável, surge consciência testemunha, estados de unidade, experiências de transcendência. O sofrimento surge quando o ego acredita ser o centro do universo. A cura começa quando o ego é integrado, não destruído. A consciência se reconhece como maior. O ego é a onda, a consciência, o oceano. A onda é real, tem forma, duração, função, mas não existe separada do oceano. Na prática emocional, quando você vive só no ego, brigas drenam energia por dias, conflitos parecem ameaças à identidade. Tudo é pessoal. Quando a consciência se amplia, a emoção é sentida, mas não te engole. O conflito passa através, não fica preso. Surge mais escolha e menos reação. Isso não te torna frio, te torna mais inteiro. Em uma frase, a consciência vai além do ego, porque o ego é uma história que acontece dentro da consciência e não a fonte dela. Na psicologia transpessoal, a espiritualidade não é compreendida como um recurso para evitar conflitos emocionais, mas como uma ampliação da consciência diante da experiência emocional. Conflitos fazem parte da vida psíquica. Eles emergem do contato entre necessidades, limites, expectativas e vínculos. O problema não é o conflito em si, mas a forma como o sujeito se identifica totalmente com o conteúdo emocional que surge. Quando a espiritualidade é utilizada de maneira defensiva, ela pode se tornar um mecanismo de evitação. Esse fenômeno é conhecido como bypass espiritual. No bypass espiritual, emoções como raiva, frustração ou tristeza são negadas, minimizadas ou reprimidas em nome de uma suposta elevação espiritual. O sujeito silencia afetos legítimos para manter uma autoimagem de equilíbrio, harmonia ou evolução. A psicologia transpessoal propõe um caminho diferente. A espiritualidade saudável não substitui o trabalho emocional. Ela oferece um campo de observação no qual a emoção pode ser sentida, reconhecida e integrada, sem que o indivíduo se confunda integralmente com ela. Nesse sentido, a consciência atua como testemunha. O sujeito passa a reconhecer que pensamentos, emoções e impulsos surgem na experiência, mas não esgotam quem ele é. Essa diferenciação reduz a reatividade, favorece a autorregulação emocional e amplia a capacidade de escolha nas relações interpessoais. A espiritualidade, então, não elimina o conflito, mas impede que ele se transforme em desorganização prolongada, ruminação excessiva ou desgaste psíquico crônico. Outro ponto central na psicologia transpessoal é a distinção entre experiência espiritual e desorganização psíquica. Experiências espirituais autênticas, mesmo quando intensas, tendem a apresentar características integradoras. Elas ampliam o sentido da vida, favorecem maior conexão consigo, com o outro e com o mundo, e permitem posterior elaboração simbólica e reflexão crítica. Mesmo quando provocam impacto emocional, essas experiências não rompem de forma duradoura com o funcionamento cotidiano do indivíduo. Já a desorganização psíquica é marcada por perda de ancoragem na realidade, rigidez interpretativa, isolamento, confusão identitária e prejuízo significativo no funcionamento social e ocupacional. Enquanto a experiência espiritual tende a expandir a consciência, a desorganização psíquica tende a restringi-la. Stanislav Grof propõe, como critério clínico, observar se a vivência amplia ou estreita a capacidade de viver, de se relacionar e de atribuir sentido à existência. A psicologia transpessoal, portanto, não romantiza estados alterados de consciência, nem patologiza a espiritualidade. Ela sustenta uma postura ética
integrativa e clinicamente responsável, na qual a espiritualidade é compreendida como dimensão legítima da psique, desde que esteja a serviço da integração, do cuidado e da ampliação da vida. Em síntese, a espiritualidade, no contexto transpessoal, não afasta o sujeito da experiência emocional. Ela oferece consciência, presença e sustentação para atravessá-la de forma mais íntegra e madura. Na psicologia transpessoal, nem toda crise psíquica é compreendida como sinal de patologia. Algumas crises representam processos de reorganização profunda da consciência. Esses processos são chamados de emergências espirituais. O termo, proposto por Stanislav Grof, refere-se a estados intensos de transformação nos quais conteúdos emocionais, simbólicos e espirituais emergem de forma ampliada, ultrapassando temporariamente a organização habitual do ego. A emergência espiritual pode se manifestar como crise existencial, questionamento radical de sentido, experiências de dissolução do eu, sensação de vazio ou percepção ampliada da realidade. Essas vivências, embora desafiadoras, não são necessariamente patológicas. Quando acompanhadas adequadamente, podem resultar em maior integração, amadurecimento emocional e ampliação da consciência. Dentro desse campo, é importante diferenciar a emergência espiritual da desorganização psíquica primária. Na emergência espiritual, o sujeito vivencia sofrimento, confusão temporária ou instabilidade emocional, mas mantém algum grau de observação, diálogo e vínculo com a realidade. Existe sofrimento, mas também existe busca de sentido. A crise, nesse caso, não fragmenta totalmente o self, mas desafia suas estruturas anteriores. As crises existenciais frequentemente acompanham esses processos. Elas surgem quando valores antigos perdem sentido, identidades entram em colapso e perguntas fundamentais emergem, como o propósito da vida, a finitude, a liberdade e a responsabilidade pessoal. Na psicologia transpessoal, essas crises não são vistas como falhas do indivíduo, mas como sinais de transição de estágio de consciência. Um conceito clássico relacionado a esse processo é a noite escura da alma, descrita originalmente por São João da Cruz e posteriormente incorporada por abordagens psicológicas contemporâneas. A noite escura da alma não é uma experiência de êxtase, mas de esvaziamento. Caracteriza-se por perda de sentido espiritual, sensação de abandono, silêncio interior e ausência de referências anteriores que antes sustentavam o sujeito. Embora dolorosa, essa fase pode representar a dissolução de estruturas egóicas rígidas e a preparação para uma consciência mais integrada e menos idealizada. No entanto, nem toda vivência intensa deve ser sustentada apenas no campo terapêutico transpessoal. Um dos critérios clínicos fundamentais é saber quando sustentar e quando encaminhar. Sustentar é indicado quando o sujeito mantém contato com a realidade, consegue dialogar sobre a experiência, apresenta sofrimento, mas preserva algum grau de funcionamento social e ocupacional, e demonstra capacidade de simbolização do que vive. Nesses casos, o terapeuta atua como testemunha qualificada, oferecendo contenção, escuta ampliada e apoio à integração da experiência. Encaminhar é necessário quando a perda significativa de ancoragem na realidade, rigidez delirante, paranoia, risco à integridade física ou comprometimento grave do funcionamento cotidiano. Nessas situações, o encaminhamento psiquiátrico não invalida a dimensão espiritual, mas protege o sujeito e cria condições mínimas para posterior integração. A clínica transpessoal ética não se opõe ao cuidado médico, ela dialoga com ele. Quanto às ferramentas clínicas transpessoais,
Elas não substituem as técnicas psicoterapêuticas clássicas, mas as ampliam. Entre as principais ferramentas estão a escuta ampliada, que acolhe narrativas simbólicas sem literalizá-las, permitindo elaboração sem reforçar fantasias rígidas. O grounding ou enraizamento, que ajuda o sujeito a retornar ao corpo, ao ritmo cotidiano e à sensação de segurança básica. As práticas de integração, que auxiliam o paciente a traduzir a experiência vivida em significados aplicáveis à vida concreta. A psicoeducação, explicando ao paciente a diferença entre crise de crescimento e adoecimento psíquico, reduzindo medo e sensação de descontrole. E a postura ética do terapeuta, que evita interpretações místicas fechadas, não ocupa lugar de autoridade espiritual e respeita os limites clínicos do processo. Em síntese, a psicologia transpessoal compreende as crises profundas como potenciais portais de transformação, desde que acompanhadas com responsabilidade, discernimento e cuidado clínico. Nem toda crise deve ser contida, nem toda crise deve ser exaltada. O trabalho transpessoal consiste em sustentar o processo quando ele amplia a vida e encaminhar quando ele ameaça a integridade do sujeito. Essa é a base de uma clínica transpessoal madura, ética e verdadeiramente integradora.